Bom, vamos falar de hipnose, magnetismo, doutrina espírita. Peguei um artigo da Ana Gaspar, que durante muito tempo fez programa aqui na Rede Boa Nova de rádio, já está aí há alguns anos no mundo espiritual, uma das fundadoras do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e que tinha um conhecimento muito grande da área espiritual. E neste texto que está no site do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, ela diz o seguinte: hipnotismo, conjunto dos fenômenos e das aplicações da hipnose, método ou prática de indução da hipnose, fixação do olhar sobre um objeto brilhante, passes magnéticos, diversos artifícios de sugestão são conhecidos desde muito tempo como capazes de provocar a hipnose. Porém, é a escola de Salpêtrière, sob o impulso de Charcot, que se deve o estudo objetivo dos fenômenos hipnóticos. Esta escola distinguiu a letargia, a catalepsia e o sonambulismo provocado. Apenas as pessoas impressionáveis, ou aquelas que o permitem, poderiam ser hipnotizadas. Lombroso, cientista italiano, cita no livro Espiritismo e Mediunidade alguns casos curiosos. Alberto de Souza Rocha fez um estudo profundo no seu livro Espiritismo e Psiquismo, que foi lançado em 1993, sobre essa temática e muitas outras ligadas à ciência espírita. Outro item importante, segundo Ana Gaspar abordado, é a emancipação da alma provocada pela hipnose e o sono natural, que acaba permitindo curas, regressão de memória. A ciência moderna vem estudando estes conceitos sobre o sono e aceitando a teoria espírita da emancipação da alma. A Ana Gaspar tira um trecho aqui da obra do espírito André Luiz, por meio aí do Chico Xavier, o livro Libertação, onde ela mostra um processo de licantropia através do hipnotismo. O mentor Gúbio diz que através do hipnotismo, que é mais velho que o mundo, lembra o caso de Nabucodonosor, que se encontra na Bíblia. Durante 7 anos, ele viveu como um animal. O mesmo ocorrendo com o espírito feminino, que, pressionada pelo violento remorso, sentia-se como se fosse uma loba, pois quando encarnada, assassinara o marido e os 4 filhos. Gúbio explica a André Luiz que o hipnotismo pode ser usado pelos bons e também pelos maus, e todos possuem esta capacidade. Sobre a questão do magnetismo, a Ana Gaspar relata aqui a questão de Mesmer, né, que vem sendo muito estudada aqui pelo Paulo Henrique de Figueiredo, na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Inclusive, ele tem um livro que resgata a história de Franz Anton Mesmer, esse médico alemão que estudou de forma científica a teoria que certas pessoas podem irradiar um fluido especial proveniente do próprio corpo, com influência nos indivíduos e também nos animais, coisa que seus predecessores cuidavam como magia, entendiam como magia. Em 1765, Mesmer escreveu um livro no qual abordava a influência dos astros entre si e dos corpos vivos. E o Kardec cita isso na Gênese, capítulo 18, item 8, sobre essa questão que o Mesmer escreveu. E em 1779, o Mesmer escreveu sobre o magnetismo animal, a conclusão da sua tese de que o organismo animal pode emitir um fluido e curar. As teses foram combatidas em Viena e por isso ele mudou-se para Paris, onde foi bem recebida. O povo e o próprio rei Luís XVI aceitaram, mas o catedrático da Faculdade de Medicina julgou o tratamento perigoso e imoral e Mesmer então foi para Inglaterra. Como podemos entender essa relação, magnetismo, também hipnose, e o que podemos entender dentro dos conceitos espíritas sobre essa relação? Vamos começar falando de emancipação da alma, Edson. Muita gente ou confunde ou não sabe bem como definir a emancipação da alma. Na verdade, a emancipação da alma é a possibilidade que você tem como espírito de sair do seu corpo, né? Pode ser em estados provocados, pode ser durante o sono, todos nós fazemos isso, tá? É natural. É natural, durante o sono. Apesar de que tem pessoas que saem e acabam ficando do lado do corpo mesmo dormindo, né? São preguiçosos que são.
Mas é a capacidade que você tem como espírito de deixar o corpo físico por um determinado momento. Né? Como eu já falei aqui durante o sono, isso é natural. Existem processos onde isso é provocado. Né? Pode ser um processo hipnótico, pode ser um processo de êxtase, né? Que a pessoa se coloca, no caso da mediunidade em si. Né? Porque a mediunidade nada mais é do que isso, é a capacidade que você tem do seu perispírito se expandir, né? Ele deixar um pouco o seu corpo livre para que uma outra entidade possa utilizá-lo. Sempre através de você, lógico, né? Sempre através do seu próprio perispírito, né? Então, nada mais é do que isso, o fato de você ter essa possibilidade de sair do corpo, tá? Lembrando, né, Cláudio e ouvintes, que nós, na nossa essência, nós somos espírito. O fato de nós estarmos usando um corpo físico hoje, ele é momentâneo. É para esta existência. Já tivemos outras, podemos ter outras para frente. Então, espiritualmente falando, é que nós somos a essência eterna, vai? Então, a gente anseia por isso. A gente estando num corpo físico, na verdade, a gente anseia por estar fora dele. É que o Evangelho fala, né? Como se estivéssemos no cárcere, né? E almejássemos a Os Espíritos descrevem dessa forma mesmo. É como você... Toda oportunidade que o Espírito tem de se ver livre, né, dessa amarra, ele o faz. Tá certo? Então não me estranhe, a gente vai estar falando um pouco mais, a Inês depois também pode confirmar essas coisas, né? Não estranhe que o processo hipnótico ele seja mais comum do que a gente imagina. Tá? Nesse processo de você ter essa capacidade de expandir-se, né? E de emancipar-se, vamos assim dizer. E você vê tantos temas que foram trazidos nesse texto, né, Cláudio? Tantos assuntos. E aí a gente já encaixa o sonambulismo, que nada mais é também do que esse estado de emancipação, mas o espírito emancipado, ele manifesta no próprio corpo, né? Com uma consciência diferente, né? Talvez de outras existências, ou até mesmo de situações lá do mais profundo, como né? se fosse o quê? Um animismo? Como se fosse um animismo. Então, a emancipação, só que o espírito ainda continua se manifestando através do seu corpo que está adormecido. É muito curioso, né? E nesse estado que a gente está falando, ele tem acesso a informações que não estão presentes. Estão no cérebro. Não estão presentes porque né? a vida dele, né, não permite. Mas como a gente tem os nossos arquivos, né? Então ele tem acesso a isso. Ele pode falar de coisas que nesta vida talvez ele não tenha conhecimento, né? Ou tenha informações. E as pessoas podem achar que se trata de uma mediunidade, por exemplo, que é um espírito se manifestando através dele. E na verdade não é. É ele mesmo acessando. Buscando lá esses arquivos, né, essas informações, ele acaba passando. Agora, dá para fazer isso de forma consciente ou só inconsciente? Bom, o consciente aí é meio complicado, tá? Eu acho que eu não vi nenhum caso até hoje de médio sonambúlico, né, consciente. Pelo menos que eu conheça, tá? Eu também não. A gente tem que entender o que é médio sonambúlico. A gente já entrou na mediunidade, né, que a Elaine falou. O médium sonambúlico, na verdade, ele se diferencia do médium tradicional por essa questão que a Elaine colocou, que é ele mesmo que se manifesta, né, e não uma entidade. E ele também pode dar condições para que uma entidade se manifeste através dele, mas não usando o seu corpo, passando informação para ele. Quer dizer, então o espírito vem, passa informação para ele e ele transmite. Certo. É um pouco diferente da mediunidade tradicional, onde o espírito tem condições de assumir o corpo do médium e ou escrever, ou falar, coisas, né, através do médium. Tá certo? É um pouco diferente. Ele ouve, no campo espiritual, o espírito passa as informações e ele as transmite. Kardec tem um estudo sobre isso lá no livro dos médiuns, lá no 10º, acho que é o capítulo 14, se eu não me engano, onde ele narra o fato de um garoto que tinha lá a mediunidade sonambúlica e ele olhava as pessoas e ele detectava doenças nas pessoas e receitava remédios com base no que ele... E um belo dia, né, ele
foi estranho porque ele detectou lá um determinado tipo de doença numa pessoa, e aí falaram, bom, então agora passe qual é o remédio. Ele falou, não, eu não posso porque o meu guia... O médico... o meu guia médico não está presente. Ah, tá. Ele não tinha conhecimento para... ele tinha condições de detectar a doença, mas ele não tinha o conhecimento necessário. Precisava de alguém. Descrever o medicamento. Então, acho que isso é interessante para relatar essa diferença que existe, né? Então, veja, era o próprio espírito dele se manifestando, né, com o auxílio de um outro, para tratar determinadas coisas. Vamos desvendar mais essa questão daqui a pouco. Esse assunto aí